E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal Falando Vários. No vídeo de hoje, queria falar um pouco sobre processo seletivo, né? Falar um pouco sobre os processos seletivos que eu participei, que foram talvez bizarros, seja a palavra, foram estranhos talvez. E a ideia é inspirada numa treta que deu recentemente no Brasil, que até a gente, que eu e a Rafa queríamos comentar, mas a gente perdeu um pouquinho do timing. A treta é a seguinte, teve um cara que foi participar de um processo seletivo, e nesse processo seletivo, para uma empresa que eu não me lembro o nome, eu vou colocar aí em algum lugar do vídeo, os caras fizeram uma dinâmica, né? Porque por algum motivo, cara, a RH adora fazer dinâmica de grupo, quando tem um processo seletivo com várias pessoas ao mesmo tempo, né? Mandar imitar macaco, cantar em nacional, sei lá. Mas para essa dinâmica que decidiram fazer com esse cara, o RH preparou um debate e separou em dois grupos, se eu me lembro bem, e escolheram o tema do debate e o que cada grupo ia defender. O tema do debate era cotas raciais, e decidiram que um grupo ia ser a favor das cotas, ia defender as cotas no debate, e outro grupo ia ser contra as cotas, e ia ser contra as cotas no debate. Esse maluco em específico, que deu toda essa treta no Twitter com ele é um cara que é a favor das cotas e acabou ficando no grupo que ia ser contra as cotas, né? E daí o cara despirocou todo lá, porque a vida dele, pelo jeito, era defender as cotas de forma ativa, né? Talvez ativista aí nas redes sociais. E o cara achou um absurdo ter que ser contra as cotas nesse processo seletivo. Acho que o intuito da empresa era filtrar a galera que não conseguiria, talvez, deixar de lado as crenças pessoais na hora de exercer a função do trabalho. Tá certo? Não sei. Eles decidiram fazer isso. E da internet se dividiu um pouco, porque tinha gente falando que o processo seletivo deu certo, porque conseguiu filtrar fora esse cara, que não conseguiu deixar as crenças pessoais de lado na hora de resolver um problema desconfortável, né, exercer o que foi pedido para ele. E teve outras pessoas que falaram que o processo seletivo era racista, porque é um absurdo tu fazer as pessoas serem contra as cotas raciais, principalmente alguém que é a favor, etc. Não quero entrar muito a fundo, a gente perdeu o timing de comentar isso. E eu queria mais aproveitar essa treta para falar um pouco dos processos seletivos que eu participei, que foram um pouco bizarros, porque eu já fiz muito processo seletivo na minha vida, cara. Agora, mais recentemente que eu me mudei para sair do Brasil, vim para Polônia, né? E para conseguir me mudar, eu fiz vários processos seletivos, fui reprovado em por vários motivos, né? Às vezes técnicos, às vezes eu não passei na entrevista com o RH por algum motivo, etc. E também teve a questão das entrevistas que eu fazia antes de ser programador, porque em algum momento da minha vida eu não era programador, né? Eu tive que estudar e eventualmente começar a carreira. Até quero fazer um vídeo, talvez semana que vem, falando sobre os empregos que eu tive, as funções que eu exerci antes de me tornar um programador Java, porque caso você não saiba, eu sou programador Java aqui na Polônia. Acho que dá pra começar dizendo que o processo seletivo, depois que eu entrei no mundo da tecnologia, ele mudou bastante, né? Das entrevistas que eu fazia antes de ser programador para depois de ser programador. Porque antes de ser programador, sempre tinha essa parada de dinâmica, cara. Eu não sei porque que o RH gosta de fazer as pessoas passarem vergonhas, colocando o pessoal numa situação humilhante. Talvez, não sei se humilhante é a melhor palavra, mas o pessoal do RH adora fazer essas bizarrices. Eu não sei porquê. Eu lembro que o primeiro processo seletivo que eu fiz na minha vida foi para ser vendedor. Não lembro se era na Renner ou na Paludo, uma dessas lojas aí. Fui fazer um processo seletivo para ser vendedor. E para começar na entrevista, acho que tinha umas 20 pessoas e eu era o único homem. Aí eu pensei, mano, talvez na descrição lá tava pedindo só mulher e eu não li, não sei, mas já começou ali, cara. Pra começar, eu era um cara muito antissocial e talvez ainda sou. E eu não tinha feito nunca uma entrevista de emprego na minha vida, então eu tava muito nervoso. Daí eu entrei naquela sala lá, só eu de homem, eu pensei, caralho, tô fazendo uma coisa errada, não li alguma instrução. Tava muito nervoso, cara, um dos piores momentos da minha vida, não gosto nem de lembrar dessa merda. Mas a dinâmica era mais ou menos, eles te colocavam de parzinhos. Aí eu fiz parzinho com uma menina lá, a gente ia conversar, eles falaram assim, conversem, se conheçam, né? Entendam
a vida um do outro e tentam pegar o máximo de informação que vocês conseguirem. Depois perguntam, qual que é a tua idade, qual que é o teu nome, né, que você gosta de fazer, blá blá. Aí depois você tinha que tentar convencer o cara da RH a contratar essa pessoa que fez par contigo. E, mano, eu perguntei tudo pra mina, menos a experiência profissional dela. Daí, como é que eu ia vender a menina? Eu ia falar, contrata ela porque o nome dela rima com Renner, sei lá. Então, mano, eu tentava vender a menina pra RH e eles perguntavam, mas ela tem experiência? Eu não sei, não perguntei. Ela mora perto aí da loja pra vir trabalhar aí? Sei lá, mano, eu sei que ela tem um cachorro de estimação. Então, complicado, passei muita vergonha. Porque por algum motivo as outras meninas lá tiraram de letra, velho. Elas falam, tem tanta experiência, ela pode trabalhar aqui porque, sei lá, ela já trabalhou como vendedora em outros lugares, foi funcionária do mês, sei lá. E pra mim eu não sabia porra nenhuma da vida profissional da minha. Talvez eu acho que foi culpa minha mesmo, eu devia ter ligado os pontos, né? Que eventualmente eles iam perguntar coisas da vida profissional. Mas enfim, né? Essa primeira entrevista de emprego que eu fiz na minha vida foi horrível a experiência. Fiquei até meio cabreiro de aplicar para outras vagas depois de participar de outros processos seletivos. Depois, um outro processo seletivo que eu fiz antes de ser programador, que também teve essa parada de dinâmica, era para uma empresa grande que tinha na minha cidade lá, que era eu ia ser atendente de call center, dar suporte pra galera. E lá eu fui um pouquinho mais preparado, porque eu tinha amigos que trabalhavam lá e eles me contaram como era o processo seletivo. Que normalmente os caras pediam pra tu vender alguma coisa pra eles, né? Sei lá, me vende essa caneta aqui. Ou me vende, sei lá, a gente vai tirar um papelzinho aqui, você pega, lê e tenta vender o que tá no papel. E tem um amigo meu que teve que convencer eles a comprar um navio furado, né? Umas merdas assim. Eu fui um pouquinho mais preparado pra você, eu vou ter que vender alguma coisa pros caras. Eu não sei o que é, mas eu vou ter que vender. E na época, eu tava de moto, eu não tinha carro ainda, só andava de moto, eu sempre tava de mochila, né, com as minhas coisas e tal. E eu dei um pouquinho de sorte nesse processo seletivo, porque eles falaram, pega alguma coisa que você tem com vocês aí e venda pra gente. E daí, como eu tava de mochila, eu abri a mochila ali, olhei e tinha um livro. Era um livro de uma série de história de arqueiro, sei lá, uma parada assim. E daí pra mim foi muito fácil, só peguei um livro e falei, esse livro aqui, o autor é conhecida, a editora é conhecida aqui, o resumo dele aqui tá foda também, é uma história de ficção, todo mundo gosta de ficção, você pode comprar pra revender, sei lá. Então pra mim foi muito fácil. E ainda mais talvez eu tenha ganhado uns pontos por eu ser um cara que lê livros, porque, mano, a galera que tava comigo lá no processo seletivo, velho, não sei, acho que tinha uns que não sabiam nem ler, cara. Mas, enfim, o resto da galera deu um pouquinho de azar, porque, sei lá, os caras tinham uma chave de carro com eles. O cara, compra essa chave de carro aqui, sei lá, porque ela é bonita, sei lá. Mas daí foi uma dinâmica, tirei de letra. Acho que depois disso teve um pouquinho mais de dinâmica, mas eu não lembro o que era, não me marcou tanto na vida, assim. Faz anos que eu fiz esse processo seletivo. Mas depois que eu virei programador, acabaram as dinâmicas. Né? Principalmente porque, normalmente, quando eles estão contratando para uma vaga de tecnologia, é muito específico. Eles não têm 20 pessoas para, sei lá, ser programador Java. Tem um cara que aplicou, eles conseguiram agendar pra terça, a 1 da tarde, pra falar com o cara, que o cara vai tirar um day off do outro trabalho dele, pra ela falar. Então você não tem muita gente pra fazer uma dinâmica, né? E as perguntas são mais técnicas, né? Não importa se o cara sabe vender ou não importa se o cara sabe tecnicidade da linguagem de programação que ele tá aplicando. E a primeira entrevista de emprego que eu fiz pra trabalhar, pra entrar no mundo da tecnologia, para mim foi uma experiência ruim e boa ao mesmo tempo. Porque eu não tinha conhecimento de nada. Na época eu estava estudando C# e eu apliquei para uma vaga de Java Web. E daí na entrevista de emprego, o cara perguntava: e aí, com o que você trabalhou na vida? Eu nunca trabalhei com tecnologia. E sabe o que é Java? Eu não sei. Sabe o que é JavaScript? Não sei. Você mora nessa cidade? Não, mora na outra cidade lá. Qual que é a tua pretensão salarial? O que vocês quiserem pagar. Então, eu saí da entrevista, fiquei pensando, mano, por que eu apliquei pra essa merda aí, velho? Eu não sei nada de programação, eu só fui pra passar vergonha. Mas eu recebi uma ligação, os caras falaram assim, mano, começa aí, chega aí, na segunda você vai sentar aqui e sair trabalhando. Talvez seja porque
eu falei que estava aceitando um salário miserável, porque eles pagaram um salário bem de passar fome mesmo. E não assinaram minha carteira também, foi um trabalho bem informal, então não tinha benefício nenhum e tudo mais. Eu falei que concordava com isso na entrevista de emprego, então apesar de eu ter sido um completo inútil nas perguntas técnicas, eles pensaram que talvez seria um bom investimento me contratar, um salário miserável, me ensinar lá. Se eu não me saísse bem, era só me demitir. E se eu me desse bem, era só assinar minha carteira, dar um salário decente e falou. Então, uma entrevista ruim, que eu sei com sentimento ruim, me sentindo inútil, me sentindo um cara muito burro. Mas depois veio o sentimento bom que acabei passando na entrevista de emprego. E daí por diante, cara, as entrevistas com tecnologia era tudo muito técnico, né? Era tudo, você sabe isso aqui, sim ou não? Você já trabalhou com isso aqui? Era só sim ou não, talvez explicar mais tecnicamente como funciona alguma coisa. Mas teve uma entrevista que eu fiz para uma empresa chamada SAP, em São Paulo, que foi uma das piores entrevistas que eu já fiz na minha vida, cara. Eu não gostei, não gosto muito desse cara empresa SAP. Apesar de, nessa entrevista que eu vou falar aqui, eu reprovei. Depois eu fiz uma outra entrevista para uma outra equipe dentro da mesma empresa. Acabei trabalhando na SAP por um ano, mais ou menos. E nessa entrevista, cara, foi uma merda, porque por algum motivo, o filho da puta que tava me entrevistando, ele tava tentando me irritar, cara, por algum motivo. Eu não sei qual é que é, eu não sei o que era a intenção dele no final das contas. Mas ele tava tentando me irritar, por exemplo, em situações que ele perguntava: por que você acha que a gente deveria te contratar? Eu falava: olha, eu aprendo rápido. Aí o cara falou: mano, todo mundo aprende rápido. Isso aí não é uma qualidade exclusiva de ti. Tá bom, mano? Pra que você tão agressivo? Eu falava: bom, o emprego aqui é pra trabalhar com Cloud e Java. Eu tenho experiência trabalhando com Java. E o cara: não, todo mundo que a gente tá entrevistando aqui tem experiência com Java. Eu falava: mano... Então, velho, eu sou, assim como todo mundo na vaga, eu sou um cara que me encaixa na vaga. Todas as características que eu tenho eram pré-requisitos pra estar aqui. Então todo mundo que tá aqui também tem essas características. Mas enfim. E daí teve um determinado momento que o cara falou: desenha uma estrutura cloud aí no quadro. Tinha uma caneta e um quadro lá. E daí, arquitetura cloud, você consegue ser bem criativo, né? Pode fazer uma nuvenzinha aqui, um celular aqui, uma flechinha pra nuvem e falou: meu telefone tá chamando o cloud, tá recebendo uma resposta de volta. Eu pensei: mano, como é que eu vou enfeitar isso aqui? E daí eu fiz um middleware pra receber o primeiro request, daí decidi qual servidor ir, e daí dentro do servidor eu coloquei um servidor de aplicação, um Tomcat, um JBoss da vida, que daí poderia ou não chamar um servidor externo de banco de dados que poderia estar em outra nuvem, ou poderia estar dentro do meu servidor, né, dentro da mesma nuvem. E fiz o desenho, né? Falei: tá aí. Daí o cara olhou pro meu desenho e falou: é isso aí que você acha que é cloud? É isso aí mesmo que tu entende por cloud? Você não tem vergonha, não? Aí eu olhei pro meu desenho e falei: cara, eu acho que é. Você quer que eu dê mais detalhes, mas seja mais específico em alguma parte que eu desenhei? Aí, mano, só merda, velho. Nessa entrevista aí eu ri bastante, porque como eu não poderia sair no soco com o cara lá, como eu não poderia falar: mano, você tá de brincadeira com a minha cara, hein? Vamos marcar minha hora de soco lá fora. Eu só ria, velho. Eu olhava assim, o cara falava essas merdas. Mano, como é que esse cara tá falando essas merdas? Ele é autorizado? Ele dormiu mal hoje? Mas enfim, cara, uma das piores entrevistas que eu fiz na vida. Mas foi divertido, acho que apesar de ser ruim, uma experiência confortável, eu achei bem engraçado. Depois da SAP eu comecei a mirar em sair do país, né? Então, como eu marcava muita entrevista para muitos países, muitas empresas diferentes, eu tinha o luxo de poder escolher o processo seletivo que eu queria entrar. Porque, por exemplo, se o cara me vinha com: o processo seletivo é assim, vai ter uma dinâmica que eu falo assim: mano, já me corta daí, eu não quero essa bosta. Ou o cara falava assim: para esse processo seletivo aqui, antes de entrar, você tem que fazer um mini projeto aí, mandar pra gente com essas tecnologias. Aí eu falava: mano, me corta essa merda aí, eu só participo se eu não tiver que trabalhar no meu tempo livre pra vocês, ou me paga pra fazer esse freela aí que vocês estão pedindo, porque não vou usar meu tempo livre pra ir pra um processo seletivo que talvez eu nem passe. Vou ficar 3 dias trabalhando num projeto que talvez vocês nem olhem. Então,
depois da SAP eu consegui escolher melhor meus processos seletivos e conseguir evitar todas essas situações desconfortáveis. Mas acho que dá pra falar que eu sinto um pouco de falta dessas entrevistas que fazem a galera passar um pouco de vergonha. Porque agora, como programador, as entrevistas são bem técnicas, sim ou não, são as entrevistas bem chatas, sabe? Você tem que ficar 1 hora vendo a pergunta, explicando sim, não, conheço, não sei explicar, sei explicar. E talvez seria mais divertido hoje participar de uma dinâmica e ver um monte de gente passando vergonha em volta de ti, é muito mais divertido do que ficar 1 hora sim, não. Hoje pra mim seria divertido porque provavelmente eu também não estaria levando a sério, mas eu entendo, né, o lado da galera que participa dessas merdas aí de dinâmica de RH e não consigo entender muito o lado da RH, cara. Eu não vejo qual que é a vantagem. Até, tipo, tem uma vantagem, né? Nesse caso aí do cara lá do debate, você consegue ver o quão bem as pessoas conseguem argumentar e tudo mais, mas não tem uma maneira mais eficiente, né? Porque provavelmente o cara não vai trabalhar como debatedor, né? Se tu tá escolhendo alguém para trabalhar como debatedor, que vai participar de debate todo dia, talvez seria a maneira mais eficiente de tu contratar alguém. Mas sei lá, pra que esse cara tava aplicando, acho que era pra marketing digital, se não me engano, uma parada assim. Não tem uma maneira mais eficiente de tu contratar um cara pra qualquer outra função que não seja de debate? Não é mais fácil tu olhar, sei lá, o passado profissional dele, ou colocar pra ele fazer alguma coisa relacionada à profissão dele na tua frente, pra ver se ele não tá mentindo sobre a experiência dele. Mas enfim, acho que era isso aí que eu tinha pra comentar. E o que você acha? Você já participou de algum processo seletivo que te deixou numa situação meio desconfortável, talvez traumatizante? Deixa aí nos comentários a experiência de vocês. E se você gostou desse conteúdo, deixa um like para ajudar o canal, se inscreve no canal caso não seja inscrito e até o próximo vídeo. Valeu, falou!